Bem, Daniel, 15 minutinhos, quer dizer, desculpa, 20 minutos, mais 5 para questões de... Fica à vontade. Não sei se eu posso falar. Minha voz não está muito boa, peço desculpa. Levou um choque. Meu nome é Daniel, eu sou doutorando aqui do programa de PPG de filosofia aqui da URGS. Eu estou na verdade na prorrogação do meu doutorado, né? Então, eu tô na verdade em casa escrevendo a minha tese. Mas eu queria trazer hoje para dividir, na verdade não a minha tese, mas um assunto que é próximo da minha tese, né? Um assunto que eu tive que ver, que eu tive que estudar meio que para me ajudar a embasar meus estudos, né? Porque na nossa pesquisa às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente acaba estudando, investindo em alguma coisa e depois acaba não usando, né? Então, por exemplo, esse assunto aqui, que é o problema da unidade da teoria marxiana, foi um assunto que está aí na periferia da minha pesquisa, né? Eu pesquiso o conceito da alienação, principalmente na obra de Marx, né? Mas também vendo Hegel, Feuerbach, né? O próprio Lukács, Mesaros, gente mais recente também. E antes de tudo, o que eu percebi é que para estudar o conceito de alienação, eu tinha que compreender toda a obra do Marx, né? O conceito de alienação é um conceito propriamente da juventude de Marx, né? Ou da primeira juventude de Marx, de 1841 a 1844, e que, para compreender, a minha proposta, né, de pesquisa foi estudar o conceito de alienação na maturidade do Marx, né, principalmente no Capital e nos Grundrisse. E a primeira questão que me veio com isso é justamente se é possível fazer esse tipo de comparação, né? O que permite a gente ler a obra do Marx numa totalidade, né? E isso abrange tanto o conceito de alienação lá para as obras da maturidade dele, como Capital, quanto a gente procurar vestígios do fetichismo ou do mais-valor na obra da juventude, né? Então eu quis trazer para vocês esse problema, que é um problema que já foi bastante debatido dentro da tradição marxiana, desde o Lukács, na verdade. É um problema que assombra todo mundo que quer ler tudo de Marx, que quer compreender toda a obra de Marx como um todo. Então eu vim aqui apresentar para vocês, né? Mas com nada muito sisudo, assim. O problema da unidade da teoria marxiana, né? Como eu falei. O Marx, esse sujeito, né? Ele tem uma obra bem extensa, só que diferente de alguns filósofos como Kant ou como Hegel, não existe uma obra dele que seja, digamos, que resuma todo o sistema dele, né? Na verdade, nem dá para dizer que ele tem um sistema propriamente dito, né? Nem isso é algo seguro, né? Algo longe de polêmicas, né? O jovem Marx, ele geralmente é compreendido ali no período de 1841 a 1848, né? E o Marx maduro, eu fiz recorte aqui de 1850 a 1888, né? 1888 é a morte dele, mas ele não escrevia cartas, algumas coisas nesse período, né? Se a gente for procurar, sei lá, tipo Wikipédia da vida, assim, em algumas introduções, a gente vai... Tem gente que vai falar de um período de transitório entre o jovem e o velho Marx, o Marx maduro, né? Que esse pessoal defende que o Marx maduro começou em 1858 com os Grundrisse, com a teoria de mais-valor dele, e que ali de 48, 50 até 58 foi um processo de maturação, né? Eu não sou simpático a esse tipo de percepção, porque toda a obra do Marx, a gente estudando, a gente percebe que é todo um desenvolvimento de conceitos, né?
desenvolvimento de categorias, um ir e vir, ele lê autores, lê obras, ele se apropria de alguns autores, descarta alguns, refuta outros. Então, na verdade, ele sempre está em transição, né? A obra de Marx é sempre uma obra, de fato, em desenvolvimento, né? Não é algo pronto, né? E quando a gente lê a obra de Marx, a gente tem que ter isso em mente, né? De que ele não é uma coisa pronta, né? De que nem mesmo o Capital ou algumas coisas da maturidade são coisas prontas, né? São coisas que a gente tem que pegar como se fossem coisas definitivas dele, né? Então, tem muitos textos do Marx, na verdade, são manuscritos, né? São manuscritos, são cartas, são textos poemistas, né? Críticos, né? Então, tem alguns textos, por exemplo, a Ideologia Alemã, que é um calhamaço, pelo menos na edição da Boitempo, né? Em que ele critica os jovens hegelianos da época, né? Max Stirner, Bruno Bauer, enfim, e existe esse contexto de crítica, mas por meio dessas críticas a gente consegue perceber a filosofia do Marx, né? Então, é algo, para quem pelo menos quer compreender o Marx nele mesmo, tem que compreender que não é uma obra fácil de compreender, né? A totalidade dela. Então, qual é a diferença, né? O que é o jovem, o que é esse Marx maduro, né? De forma bem resumida, o jovem Marx vai ser um período em que ele vai dialogar bastante, de forma crítica, com a filosofia especulativa, né? E aqui eu falo tanto da filosofia hegeliana, propriamente dita, quanto com os herdeiros imediatos da filosofia hegeliana, né? O Hegel morreu em 1831, mas logo que ele morreu, começaram a surgir vários filósofos dentro da Universidade de Berlim que procuraram desenvolver a teoria de Hegel, né? Somente o maior deles foi o Ludwig Feuerbach, que foi um materialista sensualista, né? Então, esse período de juventude vai ser esse período de diálogo crítico principalmente com a filosofia especulativa. Esse é um período em que ele vai se apropriar do conceito de alienação hegeliano e feuerbachiano, né? Vai ser o período em que ele vai desenvolver, junto com Engels, a concepção materialista da história. E vai ser o período, então, também que ele vai aderir ao comunismo revolucionário, né? Marx ele adere ao comunismo revolucionário já em 1844, né? Justamente como uma forma de superar a autoalienação da época dele, né? Nessa época, as categorias econômicas dele ainda não estavam desenvolvidas, então o Marx ainda usava muito como sustentação das teses dele conceitos e teses filosóficas mesmo, né? Com a essência humana, né? Com o naturalismo, com o humanismo feuerbachiano, um materialismo sensualista, né? E até às vezes um ponto de vista idealista a respeito de alguns conceitos, né? Então esse é o período do jovem Marx. O Marx maduro, que vai, como eu falei, né, vai de 1850 a 1888, nesse período ele vai exercer o maior diálogo crítico com a economia política, né? Não que antes ele não fazia um diálogo crítico, mas aqui, a partir dessa maturidade de Marx, ele vai aprofundar essa crítica à economia política. Ele vai formular o conceito de força de trabalho como mercadoria, né? No jovem Marx ele não tinha esse conceito de força de trabalho, ele falava somente de trabalho ou de trabalho alienado. Na maturidade ele vai dar um salto qualitativo na teoria dele e vai elaborar esse conceito de força de trabalho, né? Justamente como uma mercadoria que dentro do capitalismo é vendida. Com isso também ele vai elaborar a teoria do mais-valor dele e o fetichismo da mercadoria, né?
Fetichismo da Mercadoria é uma seção que está no finalzinho, na verdade, o finalzinho não, é o final, a última seção do primeiro capítulo do Capital, em que o Marx justamente aponta esse caráter místico e que oculta as relações sociais da mercadoria, né? Então, de forma geral, né, de forma bem geral mesmo, tá? Essa é a diferença entre os dois períodos, do jovem Marx e do velho Marx, tá? Então a gente percebe aqui algumas coisas interessantes, né? Então, maior diálogo, essa diferença de diálogo, né, da filosofia especulativa para a economia política, né? Teoria da alienação vai ceder lugar para esse conceito de força de trabalho como mercadoria, né, e por mais valor. A concepção materialista da história ainda vai estar presente, né? Mas o Marx e o Engels não vão mais se preocupar em, pelo menos não da mesma forma como eles se preocupam na ideologia alemã, em provar esse princípio, né? Provar somente por uma plateia alemã, né? Da filosofia alemã, né? Esse período da maturidade do Marx, inclusive é o período que ele está em Londres. Então ele está longe da efervescência filosófica da Alemanha. Talvez porque ela não existia mais, né? A Alemanha tinha caído numa ditadura e tal, não existia mais liberdade de cátedra, enfim, um monte de motivos geopolíticos, né? Mas então tem essa mudança bem significativa dentro da teoria dele, né? Então, como é que a gente pode ler isso, né? Como é que a gente vai entender esses diferentes momentos da obra dele, né? Será que a gente pode ver como uma coisa só? Será que o Max Maduro é um desenvolvimento da juventude dele? Será que veio da alienação o conceito de força de trabalho, de mais valor? Ou não? Será que a gente tem que, de fato, traçar uma linha e estudar um período, estudar outro período, vamos pegar só o Capital, pegar só a ideologia alemã e assim fazer um filósofo, um teórico dividido, né, estraçalhado, né? Como é que a gente vai fazer? Então isso gerou bastante polêmica na tradição marxista, né? O primeiro que de posição mais destacada é justamente o Lukács, né? O Lukács teve um lugar de bastante privilégio dentro da história do marxismo, porque ele foi um dos primeiros que teve acesso aos manuscritos de Marx de 1844, que a gente conhece hoje como os manuscritos econômico-filosóficos, que são os primeiras críticas filosóficas embasadas da economia política, né? O Lukács teve um acesso privilegiado, ele viu os originais, tocou nos cadernos de Marx e preparou a publicação deles em 1934. E ele, então, vai ter a concepção de que existe uma continuidade dentro da totalidade da obra de Marx. Tá? Ele vai, inclusive, defender na obra dele, o jovem Marx, que existiria uma concepção materialista da história, já presente desde 1841, desde a tese de doutorado do Marx, quando ele aborda a filosofia de Demócrito e Epicuro com os conceitos de Hegel. Marx já, não explicitamente, mas pelo menos implicitamente, com a filosofia materialista da história dele, ele já teria dado os primeiros, ou melhor, dado os principais fundamentos do materialismo histórico, da concepção materialista da história, né? Esse é o Lukács que ele vai defender, né? Mesaros, que foi o secretário do Lukács, né? Ele vai defender também uma continuidade teórica, né? Ele vai apontar que a maturidade teórica do Marx serviu para um maior desenvolvimento concreto das categorias da juventude, como o próprio conceito de alienação, né? Então, em vez de dizer que o conceito de alienação é um conceito que é restrito ao período da juventude, da primeira juventude de Marx, que Marx estava doidão, ele curtia muito Hegel, estava muito influenciado por Feuerbach, então ele pegou, né, ele estava muito influenciado, mas depois ele descartou esse conceito.
para os mesários não funcionam dessa forma, pelo contrário. Categorias como força de trabalho e o mais-valor e fetichismo, principalmente, seriam formas mais concretas do conceito de alienação. Né? Em que sentido? A alienação seria o conceito sintético, um conceito geral de um fenômeno social de 5 já? E, enfim, acho que vocês entenderam. O sujeito que foi contra essa leitura do Lukács foi o Althusser, né? O Althusser vai ter uma leitura bem polêmica da obra de Marx, né? E vai dizer que a concepção materialista da história só começou a tomar forma em 1845 com a ideologia alemã, ou seja, lá em 1844 Marx de fato estava doidão, né? De fato ele não tinha fundado a ciência econômica filosófica dele, né? Ele vai dizer que antes de 1845 Marx ainda era um idealista hegeliano, né? Por usar o conceito de alienação, o conceito de essência, né? O ser genérico, que é o conceito do Feuerbach, né? E aí vai ter os conceitos da econômicos do Marx, para ele vai ter uma preferência, né, em detrimento aos conceitos filosóficos da juventude, né, como de alienação, né. Então ele vai, com todas as letras, dizer que a gente a gente pode ler os textos de Marx antes de 1844, mas não deve tratar eles como parte do marxismo, né, da obra de Marx, do materialismo histórico dele, né. E, inclusive, é muito interessante que existe um plano de leitura do Capital que ele fez, em que ele diz para a gente pular o primeiro capítulo do Capital, porque lá vai ter o conceito de fetichismo, que é um conceito que tem que ainda tem um tanto de alienação, que vai mais confundir do que ajudar e tal. Então ele de fato ele faz um arranjamento ali da própria leitura de Marx para corroborar essa interpretação dele, né? Ou seja, para ele haveria uma ruptura epistemológica na obra de Marx. E tem exposições críticas a essas ambas leituras, né? Eu botei aqui a foto do Corrêa Saito, né, que é um ecossocialista atual e tal, mas não foi só ele que defende, né, uma crítica a ambas as leituras, né? Ele aponta que não se pode supervalorizar as categorias da juventude, as projetando na maturidade. Ou seja, Althusser critica Lukács porque o Lukács lê a obra da maturidade procurando o conceito de alienação, né? Então ele vê de um jeito teleológico, e lê de um jeito teleológico a obra de Marx. Corrêa também defende que não se deve negar a importância dos conceitos da juventude, principalmente o conceito de metabolismo com a natureza, né? Que é um conceito bem importante para ele e para a segunda geração de ecossocialistas, e que é algo que o Althusser faz, né? Ele renega essa parte da obra de Marx e adota um posicionamento bem cientificista, bem economicista da obra de Marx, apesar de dizer que ainda defender que é uma filosofia, né? Mas o Corrêa Saito ainda vê uma ruptura dentro da obra de Marx, né? De que não dá para simplesmente ver a obra como um contínuo sem rupturas, né? Então ele vai dizer que há uma continuidade nos conceitos econômicos de Marx, há um desenvolvimento nesse sentido, mas os conceitos eminentemente filosóficos, como o conceito de essência humana, ser genérico, alienação, etc., de fato foi deixado para trás na obra de maturidade, né? Vocês têm tempo? Um minuto? Tá? Então eu tenho algumas considerações aqui, né? Mas vou pular direto para a conclusão. Eu concluo que analisar a obra de Marx como um desenvolvimento, respeitando suas continuidades e desistências, é fundamental, né? Pelo menos para quem quer compreender o Marx nele mesmo. Privilegiar uma época em detrimento à outra só oferece uma leitura potencialmente mais pobre da teoria dele, né? Então, tem muita gente que lê só o Capital, tem gente que
quer ler só o início da obra dele, tem gente que lê só o manifesto e fica satisfeito, né? Então, eu defendo que não se pode privilegiar uma época, né? Tem que procurar ler tudo e compreender essa totalidade. E para uma terceira via interpretativa viável, é necessário partir dos pressupostos ontológicos de cada período, para então compreender o desenvolvimento das suas categorias. Ou seja, que é o que eu estou fazendo na minha tese, é procurar a fundamentação ontológica da juventude e a fundamentação ontológica da maturidade e comparar como cada categoria se desenvolve nesse plano, né? Então, essa é a minha... Só uma apresentação de problema mesmo, para quem não conhecia. E sim, obrigado. Obrigado, Daniel. Nada. Temos questões? E Nicolas? Eu não tenho muito bem formulado na minha cabeça, mas acho que vai ser Mas falou que tu acredita que não existe uma ruptura epistemológica entre o marco de juventude e o marco de maturidade, tal como foi postulado pelo Althusser. E eu concordo com essa posição. Acho que, de fato, o Althusser exagera ao estabelecer uma diferenciação entre o marx idealista, filósofo, e o marx cientista. Sim. Então, acho que as linhas de continuidade são muito maiores, né, do que não só do que o Althusser pensa, mas do que é normalmente considerado na literatura. Uhum. Mas eu queria saber como tu considera que o conceito de alienação dos manuscritos econômico-filosóficos da obra de juventude, normalmente tido como idealista, mas também já existem outros estudos recentes que tentam ver no marco da juventude também uma crítica da economia política preocupada em extrair o conteúdo das formas sociais e criticar, digamos, de forma metodológica a economia clássica, não somente a partir de um viés idealista ou filosófico, hegeliano, feuerbachano, ou seja. Eu queria saber como tu compreende essa relação entre o conceito de alienação da obra de juventude e o conceito de fetichismo da obra madura, e saber, talvez, como, na tua opinião, no trabalho que tu fez na tua tese, tu acha que o conceito de alienação não se metamorfoseou no fetichismo, o que foi necessário para que isso acontecesse? Tá, muito boa pergunta. Eu vou dizer o que eu acho, daí tu vê o que tu acha, né? Mas eu acredito que os dois períodos, eles têm bases ontológicas iguais, né? O Marx e o Engels fundaram uma base ontológica na juventude e não há nenhuma evidência de que eles mudaram isso na maturidade, tá? Quais são essas bases, ao meu ver? Que o ser humano é um ser natural, a gente está em metabolismo com a natureza para sobreviver. Para exercer esse metabolismo, a gente tem que trabalhar, né? Somos seres que trabalham, e com esse trabalho formamos nosso ser social. E o terceiro é que somos seres históricos, né? A partir do trabalho, a gente muda o nosso modo de produção, mudamos as nossas relações de produção, modos de intercâmbio, Estado, religião, etc. E com isso, a gente, geração após geração, a gente desenvolve nosso modo de produção, né? Sobre esse tripé eu vejo a ontologia marxiana, tá? Na juventude, esse tripé ontológico, ele serviu para fundar o conceito de trabalho alienado, né? Eu vejo o conceito de trabalho alienado e eu não vejo ele como um bom conceito, tá? Porque é muito geral, né? Trabalho é uma atividade, né? É uma atividade múltipla, e não é algo específico, né? Então Marx ele aborda 4 aspectos do trabalho alienado, né? Da natureza, da atividade do trabalho, do produto e entre os indivíduos, né? Mas mesmo assim são aspectos muito gerais, muito abstratos ainda, né? Como é que eu acho que ele vai resolver isso? É a partir do estudo dele da economia política, né? E especificamente ele vai estudar, eu ainda acredito que é o fenômeno da alienação, apesar dele não usar tanto esse termo, né? Então, em alemão ele não usa tanto Entfremdung, né? Mas ele usa Fremden ainda, né? Claro, não é intercambiável, mas a gente é um radical, né?
E como é que eu vejo que ele aborda a alienação com os conceitos da economia capitalista? Pelo conceito de força de trabalho, tá? Força de trabalho é o conceito, é a categoria específica do trabalho no capitalismo que o ser humano vende, e como essa capacidade de criação do mundo que o ser humano vende e que origina a alienação e vende como mercadoria. Nisso ele origina o mais valor, que vai gerar a sociedade fetichista, né? Então, eu não concordo até com algumas leituras assim que falam, mas o fetichismo já é a forma da alienação no Max Maduro. Eu acredito que não só. Principalmente a raiz da alienação na sociedade capitalista é a venda da nossa capacidade de transformar a realidade, de transformar o mundo, interpretar ele para o sistema capitalista, né? De vender em troca de um salário. É aí que eu vejo a raiz da alienação. Eu acho que o conceito-chave não é fetichismo. O conceito-chave é força de trabalho. Certo, fechamos o nosso tempo. Se quiserem, vocês podem conversar mais. Tá. Muito obrigado, Daniel. Tá bom, pela apresentação. obrigado. Bem, nós temos agora o Diego.